Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Um bom dia para ti. Já deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito para que essa transmissão chegue a outras pessoas. Hoje eu quero comentar com você um trecho que está no livro de Josué, capítulo 14, versículos 10 e 11. Abre sua Bíblia comigo aí rapidinho. Josué capítulo 14, versículos 10 e 11. Se você é novo, nova por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você já está mais do que convidado, está convocado a permanecer conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Gente, antes de nós começarmos esse devocional, faça uma oração especial, faça um pedido especial dizendo assim: Deus, fala comigo nesse devocional. Eu tenho certeza que Deus é o mais interessado em atender esse pedido para ti. Josué capítulo 14, versículos 10 e 11. Olha o que está escrito, gente. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Gente, essa é uma fala de um personagem chamado Caleb. Quem foi Caleb? Vamos lá. Quando Moisés estava vivo ainda, Josué era o líder militar de Israel, ele era o general do exército de Israel. Quando Moisés morre, Josué assume a liderança total de todo o povo, ele passa a ser o líder máximo do povo, inclusive é na liderança de Josué que o povo de Israel entra na terra prometida. Caleb, junto com Josué, atenção, eles são as únicas duas pessoas que já são nascidas desde o Egito, passam por todo o deserto e entram na terra prometida. Os teólogos, ninguém crava um número exato, tem várias teses sobre isso, mas os teólogos, a maioria deles, vão dizer que milhões de pessoas saíram do Egito na caravana do povo de Israel. Apenas duas entraram na terra prometida, exatamente Josué e Caleb. Todos os outros que entraram são pessoas que nasceram já nesse ato, nessa travessia no deserto. E tem uma passagem especial que define esse privilégio de Josué e Caleb de terem saído do Egito e não morrerem no deserto. Que passagem é essa? É quando o povo pede para que Moisés envie espias para a terra prometida, uma atividade de espionagem. E aí Moisés envia 12 espiões. Esses 12 espiões, 10 mais Josué e Caleb, eles voltam com um relatório. O relatório se divide basicamente em duas coisas: um relatório sobre a terra e um relatório sobre quem morava naquela terra. O relatório sobre a terra era maravilhoso. Olha, a terra é maravilhosa, é fértil, tem muitos frutos. Eles trazem, para vocês terem ideia, um cacho de uvas que pesa cerca de 40 quilos. Você vê o nível de fertilidade que tinha naquela terra. A terra era maravilhosa. Entretanto, as pessoas que moravam ali eram gigantes. E quando se fala de gigantes, gente, não é uma atribuição poética da coisa, uma forma de falar. Literalmente eram gigantes. Eram pessoas com estatura física muito maior. Tanto que eles usam, aí sim, uma expressão idiomática. Eles falam o seguinte: olha, aquele povo é tão grande que nós, para eles, somos como meros gafanhotos. Então você pega aí a diferença da estatura de um ser humano para de um gafanhoto. E basicamente você vê que a ideia deles era falar que era um povo que era muito maior. Tipo, então não era a diferença, tipo, uma pessoa de 1,60 m para uma pessoa de 1,80 m. Era praticamente uma outra raça, né? Sem ser a raça humana. E aí o povo, quando recebe esse relato, 10 desses espiões desanimam o povo. Levam o povo, inclusive, a murmurar contra Deus. E aí o povo começa a falar: como é que Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto, para morrer nas mãos desses inimigos? Essa murmuração, gente, ela mexe tanto com Deus que Deus promete que não deixaria nenhum deles entrar na terra prometida. Olha o nível de como isso mexeu com o coração de Deus. É por isso que todos morrem antes de entrar na terra prometida. Nem Moisés entrou. Mas Josué e Caleb eram dois dentre esses 12 espias que tem a seguinte diferença. Eles falam: olha, relatório sobre a terra, concordo, a terra é maravilhosa. Relatório sobre quem mora nessa terra, também concordo, eles são gigantes. São pessoas muito difíceis de enfrentar. Se a gente for enfrentar eles numa batalha militar,
Nós estamos em grande desvantagem. Mesmo assim, nós cremos que Deus vai nos dar a vitória, porque isso é promessa de Deus para nós. Então, a grande lição desse episódio, quem sabe até um outro dia a gente se debruce mais sobre ele, mas a grande lição desse episódio é que Josué e Caleb, eles mantêm a sua expectativa não nas circunstâncias, mas no Deus que está acima de toda circunstância. Sabe por que eles mantiveram isso? Porque eles enxergaram aquela situação com os olhos da fé. Enxergar com os olhos da fé é enxergar as situações com os olhos de Deus. Quando nós enxergamos apenas pela nossa perspectiva humana, muita coisa não tem mais saída, porque humanamente não tem mais o que fazer. Mas quando você enxerga com os olhos de Deus, você consegue perceber que a mão de Deus vai além de toda expectativa humana. A mão de Deus vai além de toda possibilidade humana. Então nós, assim como Josué e Caleb, precisamos enxergar a vida não apenas com os nossos olhos carnais, mas com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Porque aí nós conseguiremos perceber que Deus, ele é superior a qualquer adversidade que a gente venha passar. Então, por conta dessa atitude que Josué e Caleb têm, Moisés promete a Caleb, por exemplo, uma terra. Olha, Caleb, eu vou te dar de presente na terra prometida um espaço onde vai ser seu e de sua família para sempre. Então, nesse momento, o povo já entrou na terra prometida e Caleb está aqui 45 anos depois. Ele está pedindo a Josué, Josué, você lembra lá quando Moisés prometeu uma terra e tal? Então, você agora que é o líder do povo, nos conceda essa terra, nos dê uma autorização, um documento legal para poder mostrar que aquela terra é nossa. E aí Caleb usa uma expressão que sempre marcou o meu coração, desde a primeira vez que eu ouvi essa palavra lá na minha adolescência, e sempre me fez ter uma oração que até hoje eu faço com muito temor no coração. Caleb fala assim, olha, eu sou da idade de 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor que eu tinha há 45 anos atrás. A mesma força, o mesmo preparo. Se tiver guerra, eu tô aqui pronto do mesmo jeito. Gente, interessante que, por mais que naquela época, por exemplo, Moisés é chamado com 80 anos de idade, né? E ele morre aos 120 anos, sem ter nenhum cansaço. Ele não morre assim, pô, tava muito velho aí morreu. Não, ele morre com vigor, né? Mas é uma questão com Deus e é uma outra história aqui, a questão da morte de Moisés. Mas mesmo que naquela época, digamos assim, a velhice fosse interpretada com uma idade diferente, mas se há de convir que uma pessoa de 85 anos, ela não tem o mesmo vigor de uma pessoa de 40 anos. A pessoa de 85, ela está muito mais desgastada pelo tempo. O tecido muscular não tem o mesmo vigor, a pele não tem a mesma elasticidade, a pessoa não tem a mesma energia no corpo. Mesmo que ela se cuide. Já nem uma pessoa assim que se cuida 100%, que se alimenta bem, que faz... Claro, quem se cuida vai ter mais energia, vai ter mais vigor, vai ter mais saúde, mais juventude. Porém, a mesma pessoa com 85, ela não tem o vigor que tinha com 40 anos. O que eu quero trazer para vocês aqui é quando Caleb fala assim, eu tenho o mesmo vigor hoje que eu tinha antes. Não sei se você já viu alguém que é de terceira idade, mas que tem uma convicção tão forte sobre algo, que quando ela fala, diz assim, olha, eu tô pronto aqui, independente do que acontecer, eu vou para cima, eu vou encarar, eu vou enfrentar. Aquela pessoa não está falando necessariamente do vigor físico dela, mas do entusiasmo da alma, aquele fogo que está no interior. E por que essa passagem sempre me marcou? Porque eu sempre percebi, eu não vou dizer que eu tive o privilégio, porque o que eu vou falar não é algo bom, para dizer assim, privilégio, mas eu presenciei muitas pessoas que começaram bem a sua caminhada com Deus, mas terminaram muito mal. Começaram cheio de histórias com Deus, experiências com Deus, mas aos poucos, por diversos fatores, foram esfriando, saíram da presença de Deus. Alguns, graças a Deus, voltaram, mas outros, infelizmente, se perderam e com as pessoas que, infelizmente, perderam a vida fora da presença de Deus. Então, desde pequeno, vendo essas situações, essas pessoas, essas perspectivas, sempre fiz uma oração a Deus, falava assim, Deus, não me permita, eu falava assim, me permita envelhecer apaixonado por Ti. Eu quero ter o privilégio de envelhecer apaixonado como se fosse o primeiro amor, se fosse o amor de adolescente. Aquele amor, aquela paixão, aquela chama, aquele fogo. E isso não é algo que eu vou verificar, quando eu tiver 80 anos eu vou lá saber se eu permaneço ou não. Isso é algo que eu tenho que estar
todos os dias, todos os tempos, todo momento, sondando o meu coração. Porque o amor, gente, ele não esfria da noite para o dia. O amor, ele esfria aos poucos. Imagine o seguinte, pegar uma situação radical aqui. Um homem e uma mulher, eles estão se relacionando. E aí, eles se amam verdadeiramente. Um ama o outro. Aí, de repente, um traiu o outro. Aquela dor é muito grande, na verdade. Mas o amor some da noite para o dia, mesmo com a traição? É claro que não. A prova disso é que a dor da traição é difícil de ser superada. Se você conseguisse deixar de amar a pessoa do nada, é até mais fácil, né? Você não ama, não dói. Mas justamente por você amar profundamente, aquela dor da traição vai ficar ali. Ó. Então, nem a traição, que é algo ruim, condenável, eu não desejo para ninguém, nem que faça, nem que sofra, mesmo que a traição aconteça, o amor não acaba da noite pro dia. Ele vai se desgastando com o tempo. Pode ser que aquela traição, por exemplo, ela quebre a admiração, ela quebre o desejo de estar junto, ela vai quebrar diversas coisas e com o tempo o amor vai diminuindo, esfriando e pode até acabar. Mas ele nunca acaba de vez. Ou seja, o amor na nossa vida, ele sempre acaba aos poucos. Isso nos mostra que o amor é algo que precisa ser cultivado diariamente. Gente, eu conheço muitas pessoas que têm muitas histórias para contar com Deus, história com Deus, testemunho, milagre, coisa profunda. Mas é interessante que essas pessoas só falam de coisas de um passado muito distante, mesmo que ainda sejam jovens. Você vê uma pessoa tipo, terceira idade, já está mais próximo de partir do que do nascimento, é até natural, porque muitas histórias da juventude elas marcam e se tornam ali um testemunho, a pessoa vai repetindo aquilo. Mas é muito, muito, muito perigoso quando você para pensar na sua vida e você começa a perceber que as suas histórias com Deus, elas já são de um tempo muito distante. Aí eu te pergunto, né? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu um impacto profundo da presença de Deus como se fosse a primeira vez? Qual foi a última vez que você esteve verdadeiramente entusiasmado por Deus? E eu tenho percebido que Satanás tem utilizado de tantas artimanhas, tantos artifícios para esfriar a paixão que nós deveríamos cultivar por Deus. Quando eu falo paixão, gente, é no sentido poético, tá? Porque paixão, na essência, é sofrimento, né? Lembra que eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo? E tem vários filmes com esse título, A Paixão de Cristo. Eu perguntava, Jesus se apaixonou por alguém, por alguma mulher? Quem foi a paixão de Jesus? Na verdade, paixão ali significa sofrimento. Essa é a essência da palavra paixão. Mas culturalmente, para nós, paixão está associada a um sentimento latente de amor, de querer bem, de estar perto, de desejar muito. E muitas vezes isso vai esfriando a nossa vida, a gente não percebe. Só vai perceber quando já está para lá de Bagdá. E quando muitas vezes uma pessoa de fora vem e nos alerta, nos dá uma palavra, nos dá ou canta alguma coisa, você ouve uma canção e você lembra, meu Deus, eu sou distante de Deus, preciso voltar, sabe? Então nós não podemos deixar que a nossa fé, a nossa chama, o nosso desejo, o nosso fogo por Deus, ele se esfrie a ponto de nós perdermos esse vigor que Caleb tinha. O que Caleb está dizendo aqui é o seguinte, olha, há 45 anos atrás aconteceu isso, 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 isso. Mas Josué, se você me perguntar hoje, eu tenho o mesmo vigor, a mesma paixão, o mesmo desejo, o meu vão para cima, sabe? Aquela garra, aquele vigor, aquele brilho nos olhos. Porque não se trata de algo físico, de vigor físico, não se trata da saúde física. Se trata de uma essência que está dentro de você, que pode e deve ser conservada, independente da sua idade, independente da sua caminhada. Gente, é muito comum. Você pode olhar para os lados, talvez, quem sabe você seja uma dessas pessoas, fala assim, Thiago, eu comecei bem com Deus, comecei assim, muito vigor, muito desejo, eu queria tanto e hoje eu não quero mais tanto, hoje eu estou cansado, hoje é enfadonho, hoje eu não vejo ânimo. Meu irmão, quero profetizar aqui sobre a sua vida. Um renovo de Deus. Um renovo de Deus. Porque o evangelho, gente, ele é tão apaixonante. É claro, não vou criar aqui um mundo de fantasias dizendo que não vai ter dia ruim para você. Sabe? Que não vai ter dia frustrante. Claro, todo mundo tem um dia que quer jogar tudo para cima, que quer sumir. Todo mundo tem um dia que tá mais abatido do que animado. Não é isso. Estou falando de uma pessoa perfeita. Mas mesmo nesses dias, na verdade, é nesses dias que nós precisamos mais disciplinar o nosso coração a ter esse fogo de Deus. Isso precisa ser uma meta para nós.
A Bíblia fala que o final das coisas é melhor que o início delas. Eu gosto muito de futebol, né? Vocês estão acostumados já, eu sempre dou muito exemplo de futebol. E no futebol tem muitos exemplos de jogadores que começam na idade de 17, 16, 18 anos, ele sobe para o time profissional, o cara vai, ó, aqui é o futuro craque, futura promessa do futebol. E aí aos poucos o tempo vai passando, aquele atleta não realiza todo o seu potencial, ele se frustra e ele não tem uma carreira tão bonita quanto as pessoas achavam que ele iria ter. O que é que fica na história mesmo, né? É como a sua história termina, é como a sua história é concluída. Então, por mais que o início seja importante, cada fase seja importante, você precisa cuidar para que o seu relacionamento com Deus, não seja uma mera lembrança do passado. Para que as suas experiências com Deus não sejam um mero museu de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Você precisa estar queimando de paixão por Deus, tanto hoje como no primeiro dia. Na verdade, a saúde espiritual mesmo é que você esteja queimando de paixão por Deus mais hoje do que ontem. Você precisa arder essa chama no teu coração mais hoje do que ontem. Tiago, você está falando aí, cara, eu desejava viver isso, mas eu não estou vivendo isso. Hoje é o dia de mudar. Não é à toa que Deus te trouxe aqui, não é à toa que você está ouvindo essa palavra. Deus não desperdiça oportunidade. Eu desperdiço, você desperdiça, todos nós desperdiçamos oportunidade. Deus não. Você está aqui hoje, está precisando ouvir isso. Tiago, eu estou no meu auge espiritual. Glória a Deus pela sua vida. Você vai ser o meu intercessor junto para nós orarmos por essas pessoas que estão precisando receber essa chama do céu para reavivarem a sua vida com Deus. Gente, uma das coisas mais tristes de verem é alguém que já viveu algo profundo em Deus, mas que hoje está frio, está distanciado. Muitas vezes a única coisa que preservou foi um espírito crítico. A pessoa critica tudo, não porque antigamente o cara era bom, hoje nada presta. Você conhece alguém assim? Antigamente era tudo perfeito, hoje nada presta. É a pessoa que não está conseguindo experimentar Deus no hoje, no atual. É a pessoa que não está conseguindo ouvir a voz de Deus hoje. É a pessoa que não está conseguindo desfrutar de um relacionamento com Deus atualmente. Então, por mais que você tenha vivido algo com Deus no passado, é necessário tirar as cinzas do altar para que Deus acenda um fogo novo na sua vida, uma nova chama. Interessante que lá em Levítico 6,13 tem aquele texto onde Deus dá um comando, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o sacerdote porá lenha nele a cada manhã. E Deus vai ali dando os comandos para que o sacerdote mantenha a chama sempre acesa. E um dos comandos era que todos os dias o sacerdote tinha que remover as cinzas do altar. Sabe o que é remover as cinzas? É remover as lembranças do passado que na verdade estão te aprisionando. É você remover aquela forma, aquele molde que a sua mente se prendeu de que Deus só age dessa forma, só fala dessa forma, só nessa condição. Isso muitas vezes te priva de experimentar coisas novas que Deus tem para ti. Então remove as cinzas do passado. Cinzas também falam de morte, algo está morto. Às vezes o sacrifício que você colocou no altar de Deus ontem, queimou ontem, mas hoje é necessário uma nova entrega. Hoje é necessário um novo derramar. Hoje é necessário um novo sacrifício. E não é sacrificar no sentido de, Tiago, eu tenho que dar uma oferta maior, eu tenho que vender algo para poder pagar alguma coisa para Deus, eu tenho que investir em algo. Não, você tem que se oferecer. Você é a oferta, é o sacrifício vivo. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que nós possamos oferecer o nosso sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional, o culto com entendimento, o culto intencional, ou seja, é se derramar intencionalmente nas mãos do Senhor. Esse sacrifício é que faz o fogo descer. Sabe de uma coisa sobre o fogo que ardia no altar de Deus? É que o sacrifício era colocado pelo homem, mas o fogo vinha do céu. O fogo não era aceso por um isqueiro, uma coisa humana, fósforo, não. O sacrifício era colocado pelo homem e o fogo vinha do céu. Sabe por que o fogo pode ter cessado na sua vida? Porque Deus está esperando você se derramar como sacrifício para Ele, para que o fogo venha descer novamente sobre você. Eu oro, eu desejo e eu profetizo sobre a sua vida hoje que você vai voltar a queimar de paixão e desejo por Deus, como nunca antes você queimou, como nunca antes você ardeu de desejo pelo Senhor, como nunca antes você quis viver o profundo, o sobrenatural, a intimidade com Deus. Eu desejo isso para você, para que você possa envelhecer falando a mesma coisa que Caleb falou. Eu ainda tenho o mesmo desejo, eu ainda tenho a mesma paixão, eu tenho o mesmo vigor
que os seus olhos possam brilhar de desejo por Jesus como nunca antes na sua vida. Amém, gente? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu confesso até que essa palavra não está muito organizada didaticamente, né? Tá quase que uma coisa meio que natural aqui, mas eu creio que Deus está falando com você, porque não depende da minha organização humana, depende do teu coração aberto para a voz de Deus. E eu tenho certeza que você precisava ouvir essa palavra hoje. Que hoje seja um marco. Você pode colocar até na sua agenda a data de hoje. E que seja um marco para você de um reinício com o Senhor, onde o inferno não vai te parar, Satanás não vai te parar, a tua carne não vai te parar, porque o que Deus vai derramar na sua vida vai ser algo super abundante como você nunca experimentou antes. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu faço essa oração nesse momento. A todos os que ouviram essa palavra, todos os que estão aqui comigo, Pai, que o teu fogo seja derramado nos corações. Nos ensina a te amar cada dia mais e mais, Senhor. Não queremos viver apenas com testemunhos do passado, com algo que já aconteceu. É claro que nós não desprezamos o que já aconteceu, pelo contrário, é uma honra para nós. Temos tantas histórias, tantos testemunhos, tantos milagres, tantas memórias, tantas experiências. Mas nós te pedimos, Pai, libera algo novo, Senhor. Renova as nossas vidas. Libera algo, Senhor Deus, que nós possamos reviver a nossa chama de amor por Ti, Pai. E que aquilo que está morto, que foi morto ou por conta da nossa carnalidade, ou por conta de tantos outros motivos, Pai, que o Senhor possa ressuscitar em nome de Jesus. Tua palavra está escrita e é claro, Pai. Tu és a ressurreição e a vida, João 11:25. Quem crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Pai, se há alguém aqui que reconhece que está morto espiritualmente, mas que ainda crê em Ti, que o Senhor possa fazer essa pessoa reviver para a honra e glória do Seu nome, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, glória a Deus por cada um de vocês, que o Senhor abençoe profundamente a sua vida. Deixa um comentário aqui de como essa palavra falou o seu coração. Deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito, muito, muito para que essa transmissão alcance outras pessoas. Se você quiser compartilhar também, deixa Deus te usar. E permaneça conosco, se inscreva aqui no canal, estamos firmes de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.